Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Flávio Guimarães, sejam todos muito bem-vindos ao Brincando com Ideias e esse é mais um vídeo da série Dá um Help. Nessa série a gente traz comentários, perguntas que vocês fazem pra gente e a gente responde aqui nesses vídeos. Então vamos lá direto para a pergunta do Jorge Ricardo Gomes Pinto. Ele perguntou o seguinte em um dos comentários em nossos vídeos. Tem como 5 placas com LoRa e Arduino se comunicarem com uma só, enviando status de cada uma? Bom, vamos lá, Jorge. A resposta direta é sim, é possível. Porém, a gente recomenda que você utilize algum sistema que a gente chama de gateway para fazer essa comunicação com 5 pontos diferentes e ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, ou seja, que estejam todos se comunicando. Claro que quando a gente vai fazer essa comunicação, a gente sabe que ali de forma muito rápida, um comunica por vez, né? Isso entra ali numa fila de comunicação, mas é tão rápido que é como se a gente estivesse tendo a comunicação ali ao mesmo tempo com todos. O que a gente recomenda é que você utilize esse gateway. Então pode ser, por exemplo, um Raspberry Pi, que você configure ele, instale ali um servidor LoRa. Inclusive a rede para fazer esse gateway LoRa é a rede LoRaWAN. Então você teria que instalar um servidor LoRaWAN no seu Raspberry ou algum outro equipamento, como o próprio Arduino mesmo, tem um segmento de placas profissionais e lá a gente tem também da própria Arduino um gateway já prontinho para você poder fazer essa configuração e a comunicação desse ponto de acesso, né, desse servidor, com vários equipamentos, com vários Arduinos diferentes, cada um com o seu módulo LoRa. Só lembrando que esses módulos LoRa que a gente tem, né, são os que a gente conhece, eles permitem uma comunicação ponto a ponto. Então precisaria 2 Arduinos, cada Arduino com um módulo LoRa e a comunicação é sempre de 1 para 1. Então eu teria que ter, se fosse o caso, né, de ligar 5 Arduinos em um só, eu precisaria ter, por exemplo, cada Arduino com seu módulo LoRa e esse Arduino, que teria o papel de um servidor, ele teria que ter ali uns 5 módulos de comunicação e ficaria complexa a coisa. Eu não recomendo não, acho que fica melhor você utilizar esse gateway, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link lá do site Arduino, onde você encontra esse gateway LoRa da própria Arduino, beleza? Vamos então agora para a pergunta do Renato Francisco. O Renato colocou assim, ó, o último programa carregado para o Arduino fica na memória dele? Primeira pergunta. Então, ele fez 3 perguntas, vamos já responder essa. Sim, Renato, o último programa que você carregou fica lá na memória dele, é uma memória, a gente pode dizer assim, permanente, né? Memória flash, igual a memória do pendrive, mais ou menos a tecnologia é parecida. Então o que você grava no pendrive, mesmo quando você desliga o pendrive, tira ele do computador, a informação continua ali. Então no Arduino tem esse tipo de memória ali, e é ali que fica guardado o sketch, o programa que você fez. Então você desligou o Arduino, o programa permanece lá, tá? Segunda pergunta do Renato, quando ligamos outros componentes, não corre o risco de danificá-lo antes de carregar o novo programa? Sim, Renato, muito boa a sua observação. De fato, corre. Vai depender de vários fatores, né? E sim, corre esse risco, porque de acordo com o que você programa no Arduino, esse programa vai estar preparado para trabalhar com aquilo que está conectado no Arduino. Então, a partir do momento que você muda essas coisas, aquilo que você programou pode prejudicar em algum ponto. Por exemplo, né, você sabe aquele motor, o servomotor, né? O servomotor, ele tem ali um espaço de movimentação. Vamos supor que esse servomotor está instalado num braço de um robô, em que o espaço de movimentação é um pouco menor. Ou seja, o braço do robô permite uma angulação, por exemplo, de 10 graus até 15 graus. Mais que isso, o braço quebra. Então, se você liga esse braço, esse motor, no Arduino e ele estava programado para regular o motor em alguma outra angulação, imagine que ao ligar, antes de você carregar um novo programa,
esse braço ele vai para um ângulo que não pode e quebra o seu braço do seu robô. Ou seja, você pode danificar qualquer coisa no seu circuito, como também pode danificar o Arduino. Então, para você não correr esse risco, o que você pode fazer é, antes de você ligar o Arduino, antes de você ligar as coisas no Arduino, é legal você carregar um programa em branco limpando tudo que está lá. Faz isso, carrega um programa em branco, assim você tem certeza de que o último programa já não vai funcionar mais ali e pronto, pode fazer as suas ligações e depois carregar. Uma outra dica que eu vou dar aí também é, enquanto você está conectando ou desconectando as coisas no Arduino, desliga o Arduino, tanto do computador quanto das fontes, deixa ele realmente desligado para você também não correr nenhum risco. E a última pergunta do Renato é se tem como voltar o Arduino para sua configuração de fábrica. Tem sim, Renato. Normalmente os Arduinos eles vêm de fábrica com aquele programa de pisca, né, o Blink. Então o que você pode fazer? É carregar esse exemplo que tem na ideia do Arduino, né, em todas as ideias esse exemplo já vem lá instalado, que é o exemplo Blink. Lá acho que é Basics, né, vai lá em Exemplos, Basics, aí tem lá o programa Blink. Carrega esse Blink e pronto, ele vai estar piscando o LED, que é como vem de fábrica. Se você quiser carregar um programa que não faça nada, então é só você ir lá na ideia do Arduino, criar um novo programa, né? Vai lá no menu Novo, você vai ver que ele vai trazer um programa com nada preenchido, só com as funções básicas, que é a setup e a loop. Então, do jeito que ele trouxe, não muda nada, carrega daquele jeito no Arduino, que aquele programa não vai fazer nada, tá? Não vai nem sequer piscar o LED, tá bom? Vamos então à última pergunta, né? O Renato fez várias perguntas aqui e agora vamos ao Teixeira. O Teixeira perguntou o seguinte: ligando os pinos SCL e SDA entre o Arduino e o ESP, sem passar por um conversor de 5 volts para 3.3, não corre o risco de queimar as portas do ESP? É bem colocado, Teixeira. Inclusive, o Teixeira fez essa pergunta num vídeo onde nós fizemos essa comunicação e não colocamos nenhum conversor, digamos direto. Então, Teixeira, você tem sim razão, né? E obrigado por fazer esse comentário lá naquele nosso vídeo, porque assim, quando a gente vai fazer alguns testes, coisa rápida, a gente não se preocupa com isso, faz os testes e ok, a coisa vai funcionar. O problema é deixar aquela comunicação ali por um tempo e com o tempo essa diferença de tensão entre uma placa e outra sim pode causar algum problema no caso do ESP, que é uma tensão menor. E em outros casos pode até causar um problema de comunicação, porque uma placa está com uma tensão maior do que a outra, então às vezes a comunicação entre um e o outro pode ter algum problema, ou seja, um lado ou outro perde essa comunicação e a comunicação não é feita perfeitamente. Então, sim é necessário ter um tipo de conversão e nesse caso o que a gente sugere é que você utilize um conversor de nível lógico. É uma plaquinha que você vai ligar duas fontes nela, né? Uma fonte em cada tensão de cada placa. Então, o Arduino trabalha com 5 volts, o ESP com 3.3. Então você vai ligar duas fontes nessa plaquinha, uma de 5 e outra 3.3. E depois você tem pinos de um lado e de outro para você entrar e sair, né, na tensão de um lado e na tensão do outro. Então, de um lado você liga todos nos pinos de comunicação do Arduino e do outro você liga nos pinos de comunicação do ESP. Basicamente isso. Então, SDA do Arduino liga nessa placa e dessa placa você liga no SDA do ESP e assim por diante. Então, dessa forma a comunicação é feita. Para as placas é como se estivesse uma comunicação direta, mas chegando em cada placa a tensão correta. Essa é a forma mais correta de se fazer. Só um parênteses também, que aqui no canal Brincando com Ideias, como a gente foca um conteúdo para principiantes, a gente não entra em todos os detalhes, em todos os vídeos, para que não fique algo distante daquela pessoa, né, de quem está aprendendo, quem está começando. Então, alguns pequenos detalhes assim, que não vão influenciar tanto no seu protótipo, né? Quando você está começando, a gente acaba não tendo assim, tanta preocupação.
Se você vê alguma coisa aqui no canal e pensa se profissionalizar, né, levar aquela ideia para o profissional, aí é interessante que você sim entre nesses detalhes como o que o Teixeira nos colocou aqui, para que você tenha um produto profissional, beleza? Então é isso, só um detalhe também, é que às vezes a gente faz essa conversão, essa compatibilização entre, né, por exemplo, o Arduino e um módulo Bluetooth, que o módulo também trabalha com 3.3 na comunicação. Às vezes a gente utiliza ali 2 resistores. Esses 2 resistores, a gente chama essa forma de fazer essa redução de tensão, a gente chama isso de um divisor de tensão. Então veja que, no caso de uma comunicação, quando é apenas em um único sentido, no caso do Arduino para o Bluetooth, então ok, a gente consegue fazer esse divisor de tensão. Mas quando a comunicação é nos 2 sentidos, que é o caso do SDA, o SCL, né, a comunicação que o Teixeira comentou, a gente não tem como utilizar esse recurso do divisor de tensão, por isso o que a gente precisa é um conversor de nível lógico. Reparem o seguinte, pessoal, vai aqui uma dica, hein? Conversor de nível lógico, quando você for comprar, você precisa saber se cada uma das portas ou cada uma das conexões que ele tem se permite a comunicação nos 2 sentidos ou apenas de um sentido para o outro. Porque tem por aí alguns conversores de nível lógico que internamente, em vez de ter todo o circuito completo, ele tem apenas 2 resistores também. Então, na verdade, você tem uma placa, conversor de nível lógico, só que lá dentro ele tem o divisor de tensão. Então, cuidado, se certifique, se você precisa de SDA, SCL ou outros tipos de comunicação, então se certifique de que a placa que você vai colocar tenha comunicação nos 2 sentidos, seja bidirecional, ok? Então é só essa dica e beleza. Gente, eu agradeço muito pelos comentários que vocês fazem, não só esses que eu estou respondendo aqui, claro, a todos, em geral todos, a gente se esforça muito para responder todos, ler todos, e fica o convite para que se você também quiser mandar alguma outra pergunta, dúvida, manda pra gente, quem sabe a sua não vai ser escolhida aqui para o próximo vídeo do Down Help, combinado? E se você quiser se aprofundar ainda mais, eu te indico os cursos de Arduino.net e Robótica.net. Se você nunca mexeu com Arduino, com eletrônica, com programação e quer começar devagar, sem muita preocupação, o de Robótica.net é bem legal porque ali você faz 3 robozinhos, vai montando, segue o passo a passo e vai aprendendo brincando. Agora, se você quiser ir mais longe, o de Arduino.net vai te mostrar a programação de uma forma muito mais completa e aí você vai longe. Combinado? Então, se você quiser mais informações sobre os cursos, aqui na descrição do vídeo tem o link e dá uma acessadinha lá porque tem a nossa equipe de atendimento que pode esclarecer todas as suas dúvidas sobre os cursos. Eles estão lá online agora, de segunda até sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 10 da noite. E de sábado eles ficam das 18h30 também até as 10 da noite. Eles estão lá para tirar suas dúvidas. Gente, muito obrigado pela sua participação, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!